A sabedoria da antiga cosmologia. Wolfgang Smith. Capítulo 5. Corporalidade celestial. A corporalidade é o ápice da obra divina. Friedrich Christoph Oettinger. Agora que já escutamos demoradamente a natureza do plano corpóreo e que já investigamos o plano intermediário, nos é conveniente tratar do terceiro e mais elevado dos domínios cósmicos, qual seja ou espiritual ou celestial. Minha proposta, todavia, é observar este domínio ontológico a partir de seu aspecto ou modalidade mais inferior, que se pode apropriadamente chamar corporidade celestial. Como bem se sabe, o cristianismo não prega apenas a imortalidade da alma humana, mas a assim chamada ressurreição da carne. Segundo este dogma, os corpos dos falecidos serão erguidos dos túmulos, transformando-se e glorificando-se no processo. Eis que vos revelo um mistério, declarou São Paulo apóstolo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51, 53. Não obstante, as posições de outras religiões sobre este problema, o cristianismo não nos propõe a hipótese de uma existência desencarnada após a morte. Pois quando permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos. Desejamos não ser despojados, mas revestidos com uma veste nova por cima de outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. De acordo com a fé cristã, este milagre de prodígio inconcebível já se manifestou na ressurreição de Cristo, primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18. O dogma da ressurreição corporal é, ademais, absolutamente crucial para a fé cristã. Se não há ressurreição dos mortos, afirma Paulo, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. 1 Coríntios 15, 13, 17. Há que se admitir que este ensinamento sempre foi difícil e enigmático para os filósofos. Não é de toda obtrusa a concentração de um estado desencarnado de alma. A reanimação dos corpos falecidos, por outro lado, é uma ideia desafiadora. Não é de se espantar que os homens ilustrados de Atenas tenham balançado suas cabeças em descrenças. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam, outros diziam: a respeito disso, te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles.
Atos 17, 32, 33. O ceticismo e a desconfiança dos intelectuais não diminuíam com a expansão da fé, como dá testemunho o platônico Celso, em suas eloquentes invectivas contra o cristianismo, uma religião que convém aos vermes. A inovação de nossos dias é que teólogos que supostamente professam a fé católica se tenham bandeado para o rol dos céticos e se sintam impelidos a expungir este dogma ofensivo por quaisquer meios. Neste empreendimento, estes pensadores têm vindo de encontro aos ensinamentos explícitos e de fide à Igreja Católica, investindo mesmo contra o próprio cerne da cristandade. Novamente, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Para um cristão, não há, portanto, a hipótese de se relativizar a visão do sepulcro vazio. Esta imagem não se pode reduzir, como alguns peritos contemporâneos nos propõem, a um artifício literário destinado a familiarizar as mentes pouco filosóficas com a ideia da imortalidade. O cristianismo sustenta o contrário, que o sepulcro vazio é a evidência do maior milagre já visto sobre a terra, a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam ainda que uma ressurreição similar ocorrerá, num âmbito universal, no fim dos tempos, quando Cristo retornará, sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Mateus 24, 30. O grande desafio teológico e também metafísico é a elucidação do dogma da ressurreição corporal e sua tradução em termos concebíveis para a inteligência humana. O que Cristo e sua Igreja nos ensinaram acerca da natureza de Deus e da alma humana é, em comparação àquele ensinamento, muito menos problemático. Os dogmas de mais árdua compreensão são os que dizem respeito à noção de corpo, à ideia de transposição de carne e osso para o reino espiritual. Pensem nas palavras quase inacreditáveis de Cristo, quando ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João 6:53. Os judeus entenderam bem que não se tratava de uma mera figura de linguagem, de uma metáfora. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: "Isso é muito duro, quem o pode admitir?" A Igreja Católica continua a insistir que a carne e o sangue das palavras de Cristo devem ser interpretados literalmente. Compreendido, é claro, que estes termos se referem precisamente ao corpo de Cristo, ascendido e glorificado. É este corpo glorioso ou celestial que se nos oferece como alimento no sacramento da Eucaristia. Não nos esqueçamos, porém, de que a hóstia não desaparece ao ser consagrada. Ela não é meramente substituída pelo corpo de Cristo, mas transfigurada naquele mesmo corpo. Ela é, na terminologia correta, transubstanciada.
Assim, o que ocorre em cada altar católico é um evento semelhante à ressurreição. É aquele mesmo milagre de Cristo que se nos apresenta em duas modalidades distintas. O mistério da corporalidade celestial e de sua realização, tanto na ressurreição quanto no rito da missa, tem sido objeto de especulação dos teólogos desde os tempos apostólicos. Parece-me, no entanto, que passados 16 séculos, um leigo, um mero sapateiro e mascate de roupas, contribuiu para o debate com reflexões decisivas que até hoje não têm sido objeto de devida atenção. Refiro-me, é claro, a Jacob Boehme, cujos ensinamentos podem ser vistos como pedra fundamental de uma nova escola de especulação teológica. Neste capítulo, proponho-me, antes de tudo, a fornecer um breve panorama do problema da natureza da corporalidade celestial no pensamento cristão, desde suas origens apostólicas até o fim do século XVI. Estas observações históricas baseiam-se num estudo de Julius Hamburger, publicado no Jahrbuch für Deutsche Theologie, em 1862. Hamburger é discípulo de Franz von Baader, renomado expoente católico do pensamento de Boehme. Ele mesmo, um grande pensador que merece muito maior atenção que a que se lhe tem dedicado até agora. Após o supramencionado panorama histórico, apresentarei as concepções mais relevantes de Jacob Boehme, seguido de perto a interpretação de Pierre de Gaye. Espero tornar claro que a doutrina de Boehme nos possibilita abordar o problema da himmlische Leiblichkeit sob uma nova e distinta luz. Em sequência, tecerei mais considerações acerca da natureza da corporeidade celestial, intentando distinguir, o mais claramente possível, seu aspecto celestial daquele da corporalidade que nos é conhecida neste mundo. A última sessão tratará do tempo e eternidade, e aqui as considerações anteriores provar-se-ão imprescindíveis. Hamburger inicia sua apresentação histórica com uma exposição sumária da himmlische Leiblichkeit em suas diversas concepções pré-cristãs. Desculpe meu mau alemão. Tendo em vista, entretanto, a imensa dificuldade de se sondar, par distância e desde o interior, os ensinamentos de tradições tais quais as do Egito Antigo ou do tantrismo Kashmiri. Talvez não seja conveniente preterir as opiniões do erudito germânico acerca de tais correntes. A situação é bem diferente no que se diz respeito aos ensinamentos de Platão e Aristóteles, não somente por se situarem no ponto inicial do assim chamado método filosófico, mas por terem eles exercido influência profunda e decisiva no desenvolvimento do pensamento cristão. Convém-nos, assim, recapitular as ideias do estudo de Hamburger a partir deste ponto. As doutrinas de Platão e Aristóteles, segundo Hamburger, excluem rigorosamente, cada qual à sua maneira,
aquilo que o autor chama a autêntica concepção cristã da corporalidade celestial. Abre aspas. Tanto Platão quanto Aristóteles, embora tenham reconhecido uma unidade suprema que transcende e toda oposição como fonte de todo ser, mantiveram-se confinados nos limites de um dualismo de ideal e real, de espírito e matéria. Fecha aspas. Em ambas as filosofias, acredita Hamburger uma união perfeita e indissolúvel entre o espírito e matéria, ou corpo e alma, é impensável. Nos dois casos, a oposição entre real e ideal, entre sensível e inteligível, só se pode transcender na esfera supra-ontológica do absoluto. Uma elevação do plano material em direção ao espiritual é inconcebível. São Paulo tinha razão. Este preceito cristão é a tolice aos olhos dos gregos. Os mais antigos indícios da concepção da corporalidade celestial na tradição judaica se encontra nos relatos de Enoque e do profeta Elias. Nossas informações acerca de Enoque são escassas. Segundo lemos em Gênesis 5, quando completou 365 anos de idade, Enoque caminhou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Tendo vivido uma vida excepcionalmente devota e pia, Deus o levou, e ele não mais foi visto. Como observa Hamburger, o corpo do patriarca, segundo se pode inferir, foi resgatado da existência terrestre e absorvido pela vida do espírito, ou, melhor dito, foi trazido àquela vida e conduzido à transfiguração. Um evento semelhante a esse é relatado no caso de Elias. Um dia, enquanto o profeta passeava com Eliseu, ocorreu que, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu-lhes uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e os separou. E Elias foi trazido aos céus por um redemoinho. 2 Reis 2:11. O caráter pictório e explícito deste relato sugere que ele talvez se refira a uma experiência visual concreta. Ao que acrescenta Hamburger. Nenhum israelita devoto poderia duvidar que, por detrás do que os sentidos corpóreos pudessem perceber, tenha ocorrido ali um evento que se estende até o reino do invisível, qual seja a transformação da corporalidade material do profeta numa corporalidade supramaterial. E, não obstante, a dificuldade de se entender claramente a diferença essencial entre ambos esses estados. No entanto, os textos seminais acerca do problema da corporalidade celestial são evidentemente aqueles do Novo Testamento que relatam a ressurreição de Cristo. É ali, naquele evento único e absolutamente invulgar, que a corporalidade celestial ingressa enquanto tal em nosso mundo. Ou, como se poderia dizer, no palco de nossa história. O que aconteceu naquele primeiro domingo de Páscoa é certamente, em algum sentido, um evento da história. Falando acerca do Cristo redivivo, São Paulo, o apóstolo, nos assegura que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez. É fácil, porém, interpretar os fatos atestados pela Bíblia de maneira errônea e, por consequência, não alcançar o significado central da ressurreição. Precisamos ter em mente que esse evento ostensivamente histórico marca uma ruptura peremptória com a condição terrena. Daquele momento em diante, observa Hamburger, o Salvador deixou de pertencer ao reino terreno,
dirigindo-se a uma esfera mais alta, a partir da qual ele passou a se revelar a seus discípulos, apenas esporadicamente, como uma visitante. O Salvador, como podemos presumir, revelou-se aos seus discípulos ainda submetido aos limites terrenos em forma visível e tangível para comunicar-lhes o fato de que ele havia mesmo ressurgido dos mortos. E ainda ao aparecer subitamente por detrás das portas fechadas ou em uma miraculosa ascensão, ele demonstrava que seu espírito havia alcançado domínio completo sobre a sua natureza corpórea. Assim, sua corporalidade, Ramberger diz, passou a ser, de forma evidente, supramaterial e deixou de estar sujeito aos limites do espaço e do tempo. Não obstante, muitos dentre os discípulos de Cristo concebiam sua corporalidade transfigurada em termos estritamente materiais, sob um aspecto esparso ou sublimado, como observa Ramberger. Esta tendência geral e dominante tem sido complementada por uma sua oposta, cujo epítome é o espiritualismo rigoroso, enunciado por Orígenes. Ramberger nos explica. A razão desta rota espiritualista perseguida por Orígenes se fundamenta, sem dúvida, em seus esforços de purificar a concepção do espírito, livrando-a da contaminação de qualquer mescla com o material, a qual, porém, pareceu-lhe implicar a exclusão de toda a corporalidade, pois ele, como Platão, considerava impossível a reconciliação perfeita entre espírito e natureza, consistente numa elevação desta. Na medida, porém, em que este espiritualismo se mostrava incompatível com o sentido verdadeiro das Escrituras, levantaram-se contra Orígenes obstinados contestadores, que buscaram com grande ênfase defender o realismo bíblico, sem, contudo, ser capazes de fazer justiça e verdade à Bíblia. Os mais eminentes desses obstinados conquistadores foi, sem dúvida, São Jerônimo, o maior advogado do que hoje se poderia chamar de posição fundamentalista. A verdadeira carne para ele era apenas a que consistia em sangue, veias, ossos, nervos e similares. Dentes, estômago, genitais também não poderiam estar ausentes no estado celestial. Pode parecer surpreendente que mesmo Santo Agostinho, platônico quanto fosse, tenha sustentado um ponto de vista similar a este, com uma forma, porém, mais delicada, como observa Ramberger. A razão desta aparente incongruência não é imperscrutável. Sem dúvida, Agostinho tinha completa razão em rejeitar uma visão da transfiguração do corpo, que consiste na anulação ou desaparecimento da natureza corpórea. Ele falhou, porém, em conceber o verdadeiro caráter do corpo transfigurado, que consiste numa perfeita harmonia e concordância entre natureza e espírito, entre real e ideal. Sua proteção contra o erro espiritualista adivinha de sua adesão fervorosa à palavra das Escrituras. Este outro reconhecimento, entretanto, pode lhe ter escapado em virtude de sua predileção pelo platonismo. Seja como for, parece que a especulação cristã acerca do mistério da corporalidade celestial tende a vacilar entre dois extremos, o fundamentalista e o espiritualista.
No entanto, como Ramberger observa, a parte destes desvios errôneos para um lado ou para outro, nunca faltaram à Igreja professores que submetessem a sabedoria de ater-se ao sentido bíblico da corporalidade celestial e empregar esta concepção no desenvolvimento da teologia sistemática. um exemplo excelente disso é Tertuliano. É óbvio que este autor patrístico estava bem distante do espiritualismo de Orígenes, visto seu famoso preceito. Quem negará que Deus é um corpo, embora ele seja um espírito? A própria ênfase desta afirmação, por outro lado, afasta o autor do fundamentalismo de São Jerônimo. Nada está mais distante da mente de Tertuliano, quando ele atribui a Deus a corporalidade celestial, que a concepção dessa corporalidade nos moldes de nosso corpo terreno. E interessante notar que Santo Agostinho, embora considerasse a linguagem de Tertuliano difícil de prescrutar, considerava-o um ortodoxo de pleno direito. Tertuliano não pretendia afastar-se, segundo Ramberger, do que a própria Bíblia sugere de maneira bem clara no que diz respeito à corporalidade de Deus, subscrevendo a noção de que toda a realidade deve, de algum modo, ser formada e que, na ausência de alguma espécie de corporalidade, o espírito não poderia funcionar enquanto tal. Para Tertuliano, o corpo e o espírito correlacionavam-se, um dependia do outro. Todas as coisas invisíveis têm por desígnio de Deus um corpo e sua forma, através dos quais elas são visíveis a ele. Dizia Tertuliano. Ramberger observa, entretanto. Vê-se claramente que o pensamento de Tertuliano estava permeado pela ideia de uma corporalidade supramaterial. É evidente, por outro lado, que essa predileção pela corporalidade supramaterial jamais foi compartilhada pela grande maioria dos teólogos. Ainda assim, os ensinamentos cristológicos enunciados 2 séculos depois do Concílio de Calcedônia terminaram por concordar com a ideia de uma materialização supramaterial proposta por Tertuliano. Ramberger é preciso neste ponto. Quanto foi especificamente enunciado em Calcedônia, que não se pode, por um lado, considerar a natureza humana da Cristo como havendo sido absorvida pela natureza divina, nem por outro, considerá-la em oposição à natureza divina, ou mesmo consideradas ambos em concomitância, mas que em oposição a todas essas perspectivas, devemos considerar aquela natureza humana como estando totalmente permeada pela natureza divina e nele inscrita. Tornou-se evidente que se deve aplicar uma perspectiva similar à corporalidade celestial no que tange a vida do espírito. A consequência daquela decisão conciliar é que não se nos é mais permitido crer que naquele estado elevada a carne vinha a desaparecer, como que absorvida pelo espírito, nem conceber a carne transfigurada em termos materiais. Parece, contudo, que o ensinamento de Calcedônia foi considerado apenas em seu aspecto cristológico, tendo sido relegadas ao esquecimento suas implicações concernentes à corporalidade celestial.
São João Damasceno, apenas para dar-lhes um exemplo, não hesita em falar da dedicação da carne glorificada de Cristo, enquanto continua a conceber os corpos celestiais dos anjos e dos santos como entidades inerentemente materiais. Houve, é claro, teólogos que percebessem as implicações mais amplas dos ensinamentos em Calcedônia. Foi o caso, sobretudo, de João Escoto Erígena, para que a ideia da corporalidade celestial tinha importância central, como Ramberger observa a respeito. Não apenas essa concepção aparece aqui em sua máxima pureza, mas de uma maneira universal, pervadindo todo o sistema doutrinal deste grande pensador, possibilitando uma compreensão autenticamente científica da verdade cristã em seus elementos mais centrais. João Escoto explica com suma claridade e ênfase a supramaterialidade da primeira criação. Deus é imortal, Declara ele. e o que ele cria é também imortal. Aferrando-se à ideia, ele concebe o estado original do homem em termos distintamente celestiais, sem hesitar em aplicar as fórmulas dogmáticas de Calcedônia a toda a humanidade, e, por fim, ao universo inteiro em seu estado de perfeição. Sua doutrina aplicada ao universo aperfeiçoado constitui de um fato uma cosmologia calcedoniana. João Escoto foi capaz de conceber uma transfiguração universal precisamente porque enxergou a matéria desde o mundo não como algo absolutamente primordial, mas como uma derivação de um princípio imaterial. Não há nada na natureza humana Disse ele. que não seja espiritual e inteligível. Mesmo a substância do corpo é inteligível. A materialidade, como a concebemos, manifesta-se apenas onde o espírito ou a vontade estão em oposição com a ideia arquetípica. Quer dizer, na região em que o pecado penetrou. É inconcebível Disse João Escoto. que o corpo fosse perecível e material antes que surgissem a causa da morte e da materialidade, o pecado. Esta posição tem, no entanto, implicações escatológicas, como Ramberger aponta. A reflexão à supramaterialidade se torna possível através da superação do pecado. Abre-se assim um caminho para o retorno do mundo a Deus, até que Deus se torne tudo em todos. João Escoto concebe o estado supramaterial como sendo, ao mesmo tempo, supraespacial e supratemporal. Assim como o próprio Deus paira acima do espaço e do tempo, seria certo que, com a elevação deste mundo material, o tempo, como medida do movimento, desaparecerá, tal como o espaço, como separador das coisas. Espaço e tempo são realidades anômalas, precisamente porque na ordem celestial não há separação desse tipo. Não há nada incrível ou irracional Escreveu João Escoto. em supor
que os seres inteligíveis se unem de modo a tornarem-se um só, retendo ao mesmo tempo sua característica própria, de modo tal, porém, que o inferior esteja contido no superior. Para auxiliar-nos à compreensão, João Escoto nos traz a exemplo do ar permeado pela luz do sol, a qual retém sua própria substância enquanto invade o ar. Do mesmo modo, creio eu, a substância corpórea adentrará a alma, não para que pereça, mas para que seja preservada nesta elevação a uma condição de excelência. Assim também a alma, ao ser recebida no intelecto, torna-se a mais bela e mais semelhante a Deus. Penso que o mesmo se aplica no ingresso em Deus. Talvez não de todas as substâncias, mas certamente das racionais, no qual elas atingirão seu propósito e no qual elas todas tornar-se-ão uma. Esta grande e vantajosa visão de Deus, do homem e do universo jamais foi, entretanto, compartilhada por muitos, ao menos no que diz respeito às questões da corporalidade celestial. Nas palavras de Hamburger, Do mesmo modo como Tertuliano jamais obteve um reconhecimento geral graças à sua profunda intuição espiritual, também João Escoto não foi capaz de transmitir esta cosmovisão tão sublime à sua própria geração e às conseguintes como uma herança comum. quaisquer que fossem as razões para esta resistência ou negligência, o fato é que essa sofisticada concepção da corporalidade celestial de João Escoto teve um diminuto impacto sobre o curso subsequente das correntes majoritárias de especulação teológica. Alberto Magno e seu ilustre discípulo são um caso à parte. De fato, parece que Alberto esteve, de algum modo, aberto à ideia de corporalidade celestial, como concebida por Escoto, embora não se tenha podido averiguar alguma influência concreta do teólogo irlandês em suas ideias. Parece mais provável que Alberto tenha retirado sua inspiração de Avis Hebron, cujas obras estudou assiduamente e cujas ideias coadunavam-se, em certos pontos, com os ensinamentos de João Escoto. Explica Hamburger. Avis Hebron opunha-se veementemente à costumeira assunção de que a substância composta de matéria, forma, deve ser concebida, sempre e em todo lugar, como algo material. O conceito de matéria, ensinava ele, fundamentava-se na noção de quantidade, enquanto a substância, por sua vez, não dependia daquela, podendo ser concebida como algo desprovido de quantidade de materialidade, embora composto de matéria e forma. Muito embora esta posição, a qual Alberto aparentemente não se opunha, permita-nos a concepção de uma corporalidade supramaterial, o mestre alemão não parece se ter dado conta desta possibilidade. De acordo com Hamburger, Alberto Magno atinava com a concepção verdadeira de Heimliche Leibigkeit, apenas no que se refere ao homem-deus, e é com muita dificuldade que seus preceitos concernentes aos corpos dos santos redivivos se podem reconciliar com a ideia de uma verdadeira transfiguração. Quanto à posição de Santo Agostinho de Aquino, Hamburger considera haver ali uma regressão à posição de Jerônimo e Agostinho. Como fundamento dessa conclusão, ele nos mostra, por exemplo, que, segundo os ensinamentos de São Tomás, os santificados aparecerão, quando ressuscitados, na idade de sua juventude,
naquele período da vida que é o meio-termo entre o crescimento e o declínio. Visão esta que está a léguas do pensamento de João Scoto. Hamburger sustenta ainda que essa concepção insuficiente e mesmo errônea do corpo ressuscitado não se deve a uma deficiência do pensamento do próprio Santo Tomás, mas a restrições exteriores. Eram grilhões externos, não internos, que impediam o voo de seus pensamentos. De todo modo, permanece o fato de que a direção teológica promovida por Tertuliano e João Scoto não floresceu, por quaisquer razões, no interior das fronteiras oficiais da Igreja Católica Romana. O desenvolvimento posterior dessa corrente teológica se encontra, por assim dizer, nos arrabaldes, em tempos posteriores à Reforma, e de forma predominante em terras protestantes. Não devemos buscá-lo entre teólogos de patente eclesiástica, mas em círculos de místicos, curandeiros e filósofos tementes a Deus. Foi principalmente nos ensinamentos daquele pio e humilde sapateiro que esse movimento, se é que ele se pode ser assim chamado, atingiu o que se parece ter sido sua mais genuína expressão e possivelmente sua forma definitiva. A teosofia germânica não se originou abruptamente com Jacob Boehme. Este movimento teve representantes mais remotos, dos quais os mais ilustres são Paracelso, 1493 a 1541, e Valentin Weigel, 1533 a 1588. Ainda assim, o pensamento de Boehme irradia a força titânica e a originalidade de uma revelação. E como ocorre em geral com legados desta magnitude, seus ensinamentos provaram-se inesgotáveis de fato. Passados séculos de análises e comentários, o poder fascinante desta figura enigmática permanece inalterado. Na verdade, é nos dias de hoje, a partir de uma perspectiva mais distanciada, que podemos melhor compreender o potencial fecundo daquele pensamento. Diversas correntes literárias e tradições esotéricas encontraram-se e mesclaram-se com o sistema de Boehme, transformando-se radicalmente neste processo. O que dali emergiu foi um ensinamento coerente e carregado de marca distintiva dos filósofos teutônicos. Por suas mãos, nossa percepção de Deus, do homem e do universo foi profundamente alterada, e em alguns aspectos ostensivamente expandida, permanecendo ainda rigorosamente cristã e em conformidade com as Sagradas Escrituras. Se São Tomé enriqueceu o cristianismo ao cristianizar a sabedoria de Aristóteles, pode-se dizer de outra feita que Jacob Boehme fez o mesmo com a tradição hermética. Em sua obra, Uma Filosofia Alquímica da Natureza, profunda e há muito esquecida, revela sua forma sob um novo contexto, a partir de uma nova clave, como explica Pierre de Gaille. Ao transpor a filosofia da natureza para o nível de um conhecimento supremo própria da teologia, Boehme fez para o nível de um conhecimento supremo próprio. Fez dela uma teosofia. Indo mais além, diz de Gaille, E também, de fato, uma teologia
Isto é uma ciência de Deus, mas é profundamente diversa de qualquer teologia dogmática, seja luterana ou de qualquer outra profissão de fé. A teosofia representa uma outra abordagem de Deus. Este gênero não teve início com Boehme, como indica De Gaye. A cabala judaica e o misticismo islâmico são também outras teosofias. O que esses três gêneros de pensamento têm em comum é que seu objeto de observação é o próprio Deus fazendo-se reconhecer. Boehme, em particular, distingue claramente entre Deus e o absoluto, que ele chama Ungrund, e Deus do modo como ele se revela, não apenas à humanidade, mas antes de tudo a si mesmo. Não pode haver, segundo Boehme, ciência ou qualquer tipo de conhecimento do Ungrund enquanto tal. Apenas Deus, em sua auto-manifestação, pode ser o objeto de conhecimento e adoração. Baseando-se, como é razoável que se creia, numa experiência mística, Boehme contempla um processo de autorrevelação in divinis, ao qual, em termos teosóficos, dá a luz a Deus. É este eterno nascimento que constitui o tema primordial da teosofia de Boehme. Embora esse nascimento seja supratemporal, Boehme o concebe em termos de um ciclo de 7 etapas, que constitui o arquétipo da temporalidade. Como observa De Gaye, esse ciclo representa a semana da criação transposta para o nível de uma origem primordial absoluta. Em termos temporais, pode ser descrito como a subjugação de sucessivas etapas, de um caos ou escuridão primordial, a qual Boehme se refere ainda como sendo uma chama escura. Aponta De Gaye. As teologias dogmáticas tratam primeiro daquela luz, que é sinônima da perfeição divina. Elas mencionam a escuridão apenas quando fazem referência ao anjo que nela submergiu. Boehme situa a escuridão no princípio. A primeira etapa daquele ciclo sétuplo de manifestação divina é a escuridão. Para que a luz irradie, ela deve romper a escuridão. O nascimento de Deus constitui assim uma vitória, um ato heróico supremo, de que, de fato, prefigura a morte e a ressurreição de Cristo. Estranho quanto seja dizê-lo, o Deus de Boehme morre antes de nascer. O evento definidor do cristianismo é contemplado, assim, sob uma perspectiva radicalmente nova. Escreve De Gaye. O que transcorre na terra desde que Cristo esteve entre nós é somente a objetivação, em nosso plano, daquele evento primordial que se desvela nas 7 etapas do ciclo primordial. Deus se revelou e tornou-se visível em sua glória, que é um corpo radiante feito de luz celestial. Não podemos, entretanto, pensar que o Deus revelado existe por si mesmo, em esplêndida isolação, como explica De Gaye. Para que se contemple a si mesmo, Deus precisa de um espelho, trazido para junto dele numa forma que ele tenha feito emergir, e que, embora seja habitada por ele, não se confunde com ele. Esse espelho é o corpo dos anjos. E Deus revelado aparece no momento em que os anjos passam a existir para contemplá-lo.
Podemos notar que o nascimento de Deus é acompanhado pela gênese da sua morada celestial, que é o paraíso primordial, o reino celestial. A doutrina de Bohm é assim não apenas uma teogonia, mas uma cosmogonia. Ela constitui mesmo uma tríplice cosmogonia, pois Bohm observa a gênese de três mundos, que correspondem ao que ele chama de três princípios. O mais elevado desses mundos é o paraíso primordial, que é um mundo de luz. Este reino celestial, de acordo com Bohm, é trazido à existência por meio daquele ciclo sétuplo, que começa com as trevas. Trevas estas, de uma estranha maneira, já prefiguram o inferno. A queda de Lúcifer atualiza essa primeira escuridão, dando origem ao reino infernal. Assim, ao desejar ser como Deus, Lúcifer subverteu o processo que fundamenta a existência do reino angélico. Em vez da luz que rompe a escuridão, foram então as trevas que romperam a luz de sua natureza angélica, dando origem a um mundo das trevas. Nosso mundo é o terceiro. Ele é antecedido pela criação de Adão e arruinado por sua queda. Este mundo, que segundo sua teosofia é de caráter temporário, tem como raison d'être permitir a reconciliação da humanidade caída com Deus. Constitui por sua própria natureza um reino intermediário em que a luz e as trevas, os princípios celestial e infernal, se fundem. Poderíamos acrescentar que a caracterização deste mundo como o reino intermediário, feita pela teosofia, é confirmada pela fenomenologia sua. Sabemos com alguma clareza que nosso mundo é um campo de batalha, em constante tumulto, resultante do conflito entre forças opostas. O que mais nos interessa na teosofia de Bohm é que sua descrição das relações entre nosso mundo com o mundo celestial e primordial, que é o seu arquétipo. A primeira natureza, segundo Degai, engendra esta outra natureza, que é a nossa, e obscurece aquela ao mesmo tempo em que se manifesta suficiente para que ela possa refletir. Essa segunda natureza será destruída no fim dos tempos, e a natureza primordial será desvelada, manifestando Deus em toda a sua glória. a despeito do contraste entre as duas maneiras das naturezas, que de fato projeta a primeira para além do alcance da nossa imaginação, a conexão entre elas é deveras estreitas, como afirma Degai. Esses dois níveis aparecem em sucessão, mas as duas naturezas coexistem. A natureza eterna jaz envolta no cerne de nossa natureza, e elas, ainda assim, não se confundem em nenhum aspecto. Deve-se notar que essa distinção entre o miolo interno e a casca externa, que nos impede de confundi-las em qualquer aspecto, não deve ser interpretada como uma separação ordinária. Não nos podemos esquecer de que as duas naturezas coexistem e de que a segunda depende da primeira. O miolo interno, longe de constituir um corpo estranho, é mesmo o cerne da realidade, da qual a casca não é mais que a manifestação exterior. É evidente que a doutrina de Bohm em muito se relaciona com as investigações alquímicas e aparentemente corrobora todas as verdades que essa tradição arquivelha possa conter.
É tentador ainda concluir que a concepção de Bohm de um ciclo primordial e modelar possa trazer consigo os rudimentos de uma ciência universal, aplicável a todos os domínios da natureza. E não é irrelevante, ademais, notar que pelo menos um cientista contemporâneo inspirou-se nos escritos de Bohm durante o prescrutar de sua disciplina, que é, por acaso, a física das partículas. A atenção do mestre, entretanto, fixava-se na salvação humana, a que ele chamava no segundo nascimento. Essa é a única transformação alquímica que este místico alemão buscou incessantemente, e o fez como um cristão sincero e devoto. Nosso segundo nascimento, escreve De Gaye em seus comentários, é equivalente à ressurreição de Cristo e antecipada naquele ciclo de natureza primordial. O que ocorre naquela transformação modelar nos limites do tempo é que já há uma morte e uma ressurreição. O ciclo das origens é simplesmente repetido a cada vez que uma vida floresce através da transformação. Toda vida nasce apenas para aparecer e nascer novamente. A teosofia de Bohm é uma teologia do segundo nascimento. Eis o que seu ponto de contato é com a mística cristã, na qual o assunto principal é o nascimento de Cristo em nós. todo nascimento é uma personificação, uma encarnação, certo tipo de união entre espírito e carne. Nem toda carne, entretanto, é da mesma espécie. São Paulo nos diz isso claramente em 1 Coríntios 15, no célebre discurso em que distingue entre corpos corruptíveis e incorruptíveis, os terrenos e os celestiais. Nosso primeiro corpo é deste mundo terreno, nosso segundo corpo será do paraíso celestial. Ex ora nihil. Se a doutrina de Bohm é mesmo uma teologia do segundo nascimento, ela é também, pelo mesmo princípio, uma teologia da corporalidade celestial. Há, por tudo isso, razão para que se conclua que o conceito de himmlische Leiblichkeit recebe, por fim, a atenção que lhe é devida na teosofia de Jacob Bohm. É certo que todos os corpos, celestiais quanto sejam, são feitos de uma substância de algum tipo. No que diz respeito aos corpos celestiais, essa substância, como se poderia esperar, é mesmo a mais preciosa, mais refinada e mais excelsa de todas. O paraíso eterno, segundo De Gaye, do qual os corpos dos anjos são feitos, é este material precioso descrito como uma obra-prima divina que se desenvolve no curso de ciclo de 7 etapas. a melhor concepção deste material é uma pura fulgurância, uma luz celestial, da qual a luz sensível que conhecemos neste mundo não é mais que um pálido reflexo. Essa luz celestial, ademais, não é senão a própria glória de Deus, a irradiância que constitui aquilo que a teosofia chama o corpo de Deus. E esse corpo, assim como os corpos dos anjos e dos santos no paraíso, é composto do material precioso, nascido do ventre sombrio e flamejante da natureza primordial. Luz em sua substância, em sua carne. Como declara De Gaye. Finalmente chegamos ao ponto em que podemos apreciar as palavras de Friedrich Christoph Oettinger, que estão na epígrafe deste capítulo. A corporalidade é o ápice da obra divina. A consumação do trabalho criativo de Deus é a própria personificação,
uma união entre carne e espírito, na qual ambas se tornam uma coisa só. É a perfeita submissão, a completa transparência diante daquele espírito interior que se realiza na corporalidade celestial. Como na profunda observação de Degas, a única perfeição verdadeira é a que se encarna num corpo de luz. Ele mesmo disse: A primeira natureza engendra esta outra natureza, que é a nossa, a qual obscurece aquela ao mesmo tempo em que se manifesta o suficiente para que a possa refletir. Esse obscurecimento, entretanto, é tal que nos torna incapazes, mesmo nos mais arrojados voos de nossa imaginação, de imaginar ou criar qualquer representação dessa eterna, radiante natureza que subjaz a nossa. As duas naturezas, os dois mundos, na verdade, realmente coexistem, de modo que o primeiro penetra no segundo, não espacialmente, mas ontologicamente. Em outras palavras, este mundo primário jaz no interior, como dá testemunho o próprio Cristo. Nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Lucas 17, 21. Este regnum ou domínio ontológico não é senão, em termos teosóficos, a natureza celestial primária que jaz oculta cá embaixo, não apenas em nossa carne humana, mas em todas as coisas. De fato, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam. A luz. João 1,5. É possível que Bohme tenha sido o primeiro a prescrutar as implicações cosmológicas desse verso joanino, que sintetiza a própria concepção do nosso mundo como um terceiro princípio. A despeito de sua proximidade ontológica, a natureza celestial permanece, no nosso ponto de vista, literalmente coberta pela escuridão. Inclinamos, entretanto, a caracterizar as realidades celestiais em termos tipicamente terrenos. Até os mais eminentes teólogos terminaram muitas vezes por sucumbir a essa tendência marcadamente humana. Tal hábito, entretanto, não apenas falsifica, como também termina por inverter a verdade, como explica Hamburger. Seria absolutamente errôneo, Wollengewerbert, retermos algum elemento da ideia de materialidade terrena, ao concebermos a corporalidade celestial, arriscando que, se o fizermos, distanciarmos-nos da própria natureza da corporalidade. Quer imaginemos aquela corporalidade mais sublime como uma substância terrena aperfeiçoada e elevada à forma mais nobre e excelsa. Quer imaginemos como algo muito drasticamente rarefeito. Em nenhum dos casos chegaremos à sua concepção genuína. O celestial paira acima do terreno, e qualquer imperfeição a qual a terreno permanece submisso, mesmo quando sublimado ao mais alto grau, estaria completamente excluída do celestial. Qualquer análogma terreno, mesmo a mais suave sopra deste mundo, contaminaria a concepção da natureza celestial e a invalidaria. No mundo terrestre, as entidades corpóreas ocupam espaço, o que quer dizer que elas admitem algum tipo de extensão. Precisamos então nos perguntar se o mesmo se aplica ao mundo celeste.
É evidente, desde o princípio, que o espaço celestial, se é que há uma tal coisa, não coincide de maneira simples com o espaço que conhecemos através da percepção sensorial. Os corpos celestiais não são situados, por assim dizer, em nosso espaço. Nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Segundo esse mesmo raciocínio, não podemos dizer de uma entidade celestial que ela não esteja aqui ou ali. Isso implicaria também, de algum modo, a sujeição deste ente aos condicionamentos do espaço terrestre. Assim também, quando falamos do reino celestial como algo que residente no interior, é evidente que não se trata de uma descrição literal, ou seja, espacial. Enquanto consideramos, porém, que os corpos celestiais permanecem alheios a qualquer condicionamento espacial referente ao nosso mundo, não podemos negar que deve haver algo em seu reino que corresponda à nossa ideia de espaço e que se constitua mesmo ao seu arquétipo. A esse respeito, da visão da questão vital, Julius Hamburger fez uma contribuição decisiva. Eis o que ele diz. Não é incomum que haja uma certa relutância em atribuir extensão às formas celestiais, por escrúpulo, em não as rebaixar ao nível da materialidade. Confessadamente, uma extensão tal como se observa nas coisas terrenas não se pode aplicar às coisas celestiais. No entanto, algo que não pudesse ter extensão em sentido nenhum não poderia ter qualquer participação no ser ou qualquer realidade. Mesmo o espírita deve ter alguma extensão. Não se pode confiná-lo a um ponto estreito, ou melhor, a inexistência de um ponto matemático, se é que ela deva existir. Ao contrário, entretanto, das formas terrestres, que se afastam uma das outras na dimensão do espaço terrestre pela influência das obstruções que governam suas vidas, o mesmo não se aplica entre os entes plenamente vitais do reino celeste. Como não se admite qualquer separação intrínseca, sua extensão deve ter mesmo um caráter intensivo. Não em amplidão, mas em profundidade. E essa profundidade paira acima da extensão, tanto quanto a eternidade paira acima da tampa. É evidente que a noção de uma extensão intensa não é nem um pouco clara. É, entretanto, altamente sugestiva. Começamos a ter a impressão de que deve mesmo haver um estado que corresponda a uma concepção deste gênero. Essa ideia é reminiscente do conceito de espaço intrínseco, o espaço no interior do lótus do coração, descrito no Upanishad Chandogya, a respeito do qual se diz que contém o céu e a terra, o fogo e a ar, o sol e a lua, os relâmpagos e as estrelas. Em suma, tudo quanto existe se encontra neste espaço intrínseco, não na ordem de sua manifestação exterior, mas em sua ordem de existência mais particular, que coincide, como vimos antes, com o seu arquétipo celestial. O espaço no interior do lótus do coração não pode ser outro que não o espaço celestial, que contém todas as coisas, porque todas as coisas são genuinamente celestiais em seu âmago. Percebemos que esse espaço intrínseco não é de modo algum como o espaço exterior. E se este espaço exterior realmente constitui uma imagem do espaço celestial, a noção de extensão intensa de Hamburger sugere que essa imagem está, na verdade, invertida.
Não há, portanto, apenas uma analogia, mas também uma oposição entre os mundos. Requer-se, então, uma reorientação drástica, uma verdadeira metanoia no sentido antigo, da parte do percipiente no translado entre a percepção espacial convencional para aquela outra percepção. Essa é sem dúvida a razão pela qual nos é tão difícil, em nosso estado presente, talvez impossível, compreender a natureza dos corpos celestiais. Como se lê no Bhagavad Gita. Naquilo que é noite em todos os seres, o homem aprimorado faz sua vigília, e o tempo em que todos estão despeitos é a noite para o Muni que vê. Não há proveito em especular que o homem aprimorado, o Samyami, enxerga seu mundo. É mesmo uma noite para nós. O fato ontológico é que a separação espacial, ou a distância como nós a conhecemos, não desempenha qualquer papel no reino celestial ou no qual a extensão ocorre em profundidade. Poderíamos então dizer que o espaço exterior separa enquanto o espaço interior reúne. Aquele é centrífugo por natureza, este centrado ao redor de Deus. Uma definição aristotélica nos ajudará a compreender mais claramente essa diferença. A quantidade, segundo Aristóteles, é aquilo que admite partes externas mútuas. Tomemos como exemplo um segmento de reta. Não apenas este segmento, ao ser bisseccionado, divide-se em duas peças mutuamente externas, mas essas peças são mesmo parte daquele segmento original, ou seja, o todo. Neste caso, não é senão a soma das duas partes, e não algo mais, algo que seja inerentemente impassível de divisão. O mesmo tipo de consideração se aplica aos números, ou melhor, à quantidade delimitada ou discreta, que se contrapõe à quantidade extensa ou contínua. Mesmo a matemática sofisticada de nossos tempos, em todos os seus numerosos ramos, ainda se encontra sob a égide do sentimento aristotélico de quantidade em seus termos precisos. E não poderia ser de outro modo. A matemática é de fato a ciência da quantidade. Nem tudo, entretanto, é quantitativo. As cores, por exemplo, vermelho ou verde, evidentemente não admitem partes mutuamente externas. Corpos vermelhos são divisíveis. A vermelhada não o é. Isso significa que não se pode mudar a cor de um objeto dividindo-o em partes menores. A cor vem do contrapeso em cada parte e não é afetada de modo algum pela divisão. Podemos concluir então que a cor não é uma quantidade, mas uma qualidade. E por isso mesmo é que é algo que não se pode compreender em termos matemáticos. E preciso esclarecer quanto a esse ponto, que a chamada mensuração de qualidades, que se presume ser uma quantificação daquelas, não se aplica à qualidade em si, mas a uma quantidade que lhe é concomitante. As qualidades, enquanto tais, não podem ser medidas ou quantificadas de modo algum. O ponto a que chegamos pode ser resumido em termos simples. A extensão dos corpos celestiais, assim como as qualidades dos corpos deste mundo, não admite partes mutuamente externas. Ela não é divisível. O tipo de extensão que se fragmenta em partes separadas não existe no mundo superior. Naquele reino, a extensão é intensa, como diz Ramberger. É uma extensão em profundidade e não em amplitude. Quando ascendemos deste mundo para o celestial,
O que se perde em nós é precisamente o aspecto quantitativo. Também as qualidades deste mundo carregam indubitavelmente um estigma terreno, mas ainda assim, suas essências derivam de qualidades do mundo celestial. As qualidades deste mundo são, pois, como um vidro através do qual a luz do alto é filtrada obscuramente em seu ingresso neste mundo, nos termos da metáfora de São Paulo. O propósito da quantidade, por outro lado, não é transmitir, ou seja, comunicar as essências, mas separá-las, ou melhor dizendo, externalizá-las. É, portanto, em razões de seu aspecto quantitativo, que as coisas deste mundo estão excluídas daquele mundo intrínseco. É por sua extensão ampla que o camelo é incapaz de passar pelo buraco da agulha. E é este aspecto quantitativo das coisas que será destruído no fim dos tempos. Tu os envolverá como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 1:12. O atributo que confere às coisas deste mundo sua materialidade distinta, seu matriz terreno, é precisamente a quantidade. Não é de se estranhar que tenhamos tanta dificuldade em abandonar nossas concepções quantitativas, como é imperativo para a compreensão da natureza da corporalidade celestial. Podemos mesmo dizer que todas as coisas desse mundo estão ancoradas na quantidade. Como uma planta se emerge do interior do solo, elas emergem de um substrato quantitativo, uma matéria signata quantitate, que subjaz na estrutura de nosso universo. É este substrato quantitativo que se torna o objeto do modus operandi da física e se apresenta aos olhos dos cientistas como o próprio universo físico, composto de átomos e de galáxias, como vimos nos primeiros capítulos deste livro. Precisamos entender claramente que este universo físico, que constitui o objeto intencional da física, não coincide perfeitamente com o nosso mundo, mas representa apenas o seu aspecto quantitativo. A física é insensível ao mundo das qualidades e, portanto, a todas as essências. Ela enxerga apenas o que é mais exterior, aquilo que se situa nos arrebaldes mais distanciados do cerne ontológico do cosmo em sua totalidade. É ocioso dizer que não é assim que os físicos costumam conceber sua disciplina. Treinados e condicionados como o são a serem reducionistas, ou seja, a conceber o real em termos rigorosamente quantitativos. Habituaram-se a identificar o universo físico como o mundo como um todo. E mesmo em seus ocasionais arroubos místicos, produzem um misticismo reducionista. Pois se não há espaço na ontologia cientificista para algo tão simples como uma cor, e não há mesmo, menos ainda o haverá para falar das realidades celestiais.
podemos concluir, sem sombra de dúvida, que o conceito de corporalidade celestial cinge-se à nossa extensão intensa, sem a qual ela é inconcebível. Por outro lado, se é imperativo que se reforme a noção de extensão espacial no que se refere ao domínio espiritual, não deveria também a ideia de duração temporal ser transposta em termos equivalentes da modalidade extensa para a intensa? Proponho-me agora a demonstrá-lo. Ninguém se surpreenderá ao descobrir que a eternidade substitui o tempo no mundo espiritual. Permanece, porém, a questão: que caráter assume, então, a duração do tempo? Inclinamo-nos, em geral, a pensar na eternidade como uma duração sem fim, concepção esta que é contraditória em si, pois uma duração é definida por um começo e um fim. Tampouco pode a eternidade ser concebida como uma duração infinita. Os teólogos têm concebidos a eternidade como um nunc stans, um agora que permanece, que parece, assim como o chamado momento do tempo, não ter duração. Ainda assim, este agora deve ter uma duração, sob o risco de não existir de modo algum, pois na ausência da duração ou de algo que a substitua, a eternidade seria então fictícia, como o supramencionado momento do tempo, que de fato inexiste. Deve haver, então, uma duração na eternidade. Esta duração, porém, não pode ser temporal nem extensa. É imprescindível aqui uma concepção de duração intensa, a contraparte temporal da extensão intensa de Hamburger. A eternidade não pode existir sem separação, donde se conclui que sua duração não deve transcorrer em momentos separados, como é o caso da duração temporal. Aqui, novamente, nossa imaginação sensorial nos limita. Estamos na tentativa de alcançar uma noção de existência, uma vida de fato, que não é mortal, mas angélica, senão mesmo divina. Permita-me notar como isso explica a razão por que Jacob Boehme fala do ciclo primordial de 7 etapas em termos temporais, como se tratasse de uma transformação em 7 etapas ou fases distintas. Ele o faz por força da necessidade, como o próprio Boehme explica em sua primeira obra, Aurora. Se é minha intenção descrever o nascimento de Deus a partir de si mesmo, em termos que sejam compreensíveis para ti, devo mesmo falar de uma maneira diabólica, como se a luz eterna houvesse sido inflamada pelas trevas, como se Deus tivesse um início. Não te posso ensinar de outra maneira para que compreendas. É possível que uma observação, que parece mesmo autêntica, atribuída a Mozart, nos ajude a trilhar o caminho certo. Refiro-me ao incrível relato do compositor de que o primeiro momento da inspiração artística, uma composição musical podia se lhe apresentar inteira, falando aos seus sentidos internos. Apenas numa etapa mais avançada de seu desenvolvimento, o trabalho se dividia em partes temporariamente sucessivas, transformando-se assim, por fim, numa sequência de notas individuais. Essas partes e notas deveriam estar, de algum modo, compreendidas naquela composição original, percebida pelo pensamento, não de modo sucessivo ou mutuamente externo. O que nos confronta neste relato é evidentemente um análogo da extensão intensa de Hamburger, transposto da modalidade espacial para a temporal. Tudo isso
se relaciona intimamente com a questão crucial da vida eterna. Uma vida que não se pode conceber como uma sucessão temporal de estados, e menos ainda com uma êxtase em que nada sucede. A verdade exige que se descartem essas duas alternativas, pois, como Boécio admiravelmente exprimiu, o que aquela vida nos traz é a posse plena e simultânea de uma vida infinita. O que os adeptos da tese do presente estático não compreendem é que tanto o futuro quanto o passado estão misteriosamente compreendidos no agora da eternidade. Essas duas divisórias do tempo não são simplesmente aniquiladas, mas trazidas à coincidência. Como atesta Nicolau de Cusa, na eternidade, toda a sucessão temporal coincide num único e eterno agora. É mesmo difícil alcançar o significado dessas declarações. Mas, pelo menos, algo nos é claro. Apenas assim, com base nessa coincidência, podemos conceber uma posse plena e simultânea de uma vida infinita. Podemos concluir, ademais, que apenas a vida pode ser eterna porque a eternidade é a própria vida. A vida que conhecemos, que se divide em períodos sucessivos e termina com a morte. É uma vida reduzida e desintegrada. Podemos acrescentar que esse defeito fatal é precisamente a consequência daquilo em que a teologia se chama pecado original. Toda a vida aqui embaixo, inclusive a vida humana, foi mutilada. A vida real, por sua vez, é eterna em sua natureza, repousando perpetuamente em seu movimento, e movendo-se perpetuamente em seu repouso, sempre nova e sempre a mesma. Na magnífica expressão de Franz Wolbader, podemos observar, finalmente, que a corporalidade celestial, ao contrário da corporalidade das substâncias materiais, não é um atributo dos objetos enquanto tais, mas dos seres espirituais, sejam eles angélicos, humanos ou divinos. O que nos apresenta é uma corporalidade que expressa em si a vida eterna, sem a qual não poderia haver qualquer outra vida. A verdade é exatamente como Ramberger declarou: esses corpos celestiais não se estendem para fora, mas para dentro, em profundidade, não em extensão. E esta profundidade paira em cima da extensão, tanto quanto a eternidade paira acima do tempo. Fim do capítulo. Obrigado pela presença. Se gostou, deixe o like. Para apoiar o canal, faça um Pix ou deixe seu valeu. O Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por ouvir. Te encontro no próximo capítulo. Até lá.